Fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez aqui encarnados ainda, com o esforço que nós estamos fazendo, com o interesse de vir buscar conhecimento que essa doutrina nos passa, para que esse conteúdo seja valoroso em nossas vidas e que nós tenhamos como praticá-los após entendê-los. Ajude-nos, Senhor, é o que viemos buscar o conhecimento. A proposta nossa é de aprender e nos modificarmos, fazer que isso faça parte de nossa vida, quando nós tivermos que agir, ter uma ação benéfica, no sentido sempre do bom senso, de raciocinar sobre o que nós vamos fazer, qual a nossa ação, qual a nossa atuação, após entender essa doutrina que nos ajuda a fazer o melhor. Porque ao entendê-la, certamente que temos que empreender o esforço para colocar em nossas vidas a ação do bem. Ajude-nos, portanto, Senhor, nós encarnados e desencarnados que aqui comparecemos, para que nós possamos aproveitar e sairmos daqui com um pouco mais de responsabilidade, porque estaremos mais conhecedores dessa doutrina. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir nossa irmã Sueli, ainda nas leis de Moraes, as leis de igualdade entre a mulher e o homem. A questão 817 do Livro dos Espíritos. Uma boa tarde a todos, dando sequência ao estudo da lei de igualdade. Nós estamos chegando ao finalzinho dessa lei com a orientação dos espíritos sobre a igualdade entre o homem e a mulher. Eu nem trouxe um painel que a gente tem, né, o Jurássico, o painelzinho Jurássico a gente tem a respeito desse assunto, mas ele não tem muito tempo, a gente leu e estudou, porque nós falamos aqui sobre a mulher e ele veio. Então está bem fresquinho aí na nossa cabeça ainda essa abordagem, né, sobre a igualdade desses direitos. Na verdade, a gente está vendo que hoje, né, ainda hoje, a mulher ainda sofre muito preconceito no trabalho, né, e na própria casa. Mas isso tudo é assim mesmo, é uma questão cultural, as coisas vão caminhando devagarinho, e devagarinho a gente consegue muita coisa. Mas desde os tempos, né, desde os primórdios, a mulher ela não era considerada igual ao homem. Talvez pela sua fragilidade física, né, pela falta, né, daquela musculatura masculina, a mulher era considerada fraca. Então ela não podia caçar, ela não podia sair, ela tinha que ficar cuidando das prendas do lar, né? Daí vem uma mulher prendada, né, aquela que sabe fazer muita coisa em casa e que está ficando raro, né? Esse tipo de mulher está ficando raro, está entrando em extinção. A Amélia é um animal em extinção, né? É uma espécie em extinção. Realmente hoje... Eu pensei, só não falei. Porque realmente eu sempre falo que eu vou negociar, que eu tenho que voltar homem. Num corpo masculino, chega de ser mulher. Até eu nem sei quantas encarnações eu tive nessa polaridade, né? Mas eu sou um pouco inconformada com determinadas coisas que, né? Quando eu falo assim que eu acho que toda mulher eu me engano, porque não é verdade. A maioria com quem eu converso diz que quer voltar mulher e não pensa dessa forma, né? Então, que bom, né? Que bom. Porque a rebeldia não vai levar a absolutamente nada. Mas desde os primórdios, né, a mulher ela era arrastada pelos cabelos para dentro das cavernas. E ela era obrigada a se submeter a quem quer que fosse. Ela não tinha escolha. Depois, com a evolução do sentimento, né, que primeiro o amor, né, ele obedece aí a uma evolução, né, dos instintos, né? Então a posse, que era foi a primeira sensação, aquela sensação de posse e de poder, e quem tinha a posse era quem podia mais.
era quem tinha mais força, era quem tinha poder. E como a mulher tinha essa fragilidade física, né? Ela não tinha a força do homem, ela era sempre aquela que era obrigada a se submeter às vontades do mais forte. Mas com isso, com essa possessão, né? Essa possessividade, essa ideia inicial, ela que tinha que se submeter, isso acabou gerando ela, por ser mais delicada mesmo, por ter uma constituição mais, assim, mais bonita até, embora no reino animal as fêmeas são as mais feias, né? No reino dos animais, os machos são belíssimos, né? Os machos têm um pelo mais bonito, penas mais bonitas, mais coloridas, né? A gente vê isso no reino todo, né? Eu tinha uns peixinhos lá em casa, os guppies, né? Os machos são lindos, com uma cauda linda colorida. As fêmeazinhas nem parecem ser da mesma espécie. Mas no reino hominal, as fêmeas são mais bonitas. Elas são mais graciosas, né? Elas têm uma constituição física mais delicada. Então, as fêmeas no reino dos animais superiores, elas são mais atraentes e mais apresentáveis. Embora que o passar do tempo favoreça mais o sexo masculino, né? Os homens, ao envelhecer, ficam mais bonitos, e as mulheres tendem a ter mais problemas e apresentam, portanto, aí são mais atingidas pela lei da gravidade e pelos hormônios, né? Mas a fêmea, no reino animal superior, ela é bonita. E assim, ela conseguia fazer com que os homens se interessassem mais por esta do que pela outra, e foi dando aí origem à família, à união, quer dizer, aquele que se interessava mais por uma fêmea, que ele gostava mais na tribo, ele não permitia que os outros a usassem. Então aí começou aquele sentimento de possessividade, mas mais individualista mesmo, né? Mais egoísta até. E assim foram surgindo os núcleos familiares, mas sempre a mulher bastante explorada. Tanto que a gente vê, até hoje isso acontece, isso tudo forçou o cérebro masculino trabalhar de forma bem diferenciada do sexo, do cérebro feminino. A mulher desenvolve mais essa parte afetiva, a parte intuitiva, enquanto que o homem desenvolve mais a parte racional, né? O sistema límbico é mais aflorado neles, porque é aquela parte de ataque, luta e fuga. A mulher, ela trabalha os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. O corpo caloso cerebral, mais feminino, ele é mais grosso, porque ele trabalha duplamente. Uma mulher, ela trabalha os dois lados do cérebro, e o homem trabalha mais um do que o outro, né? Um homem, ele não tem tanta facilidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher já tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso porque ela trabalha os dois lados. A área da emoção é muito forte na mulher. A mulher chora mais. Mas ela não chora mais para ela fazer dengo, para ela fazer gracinha, não. É porque esse lado nela é mais aguçado, o lado das emoções. Tanto que quando isso foi feito, essa pesquisa foi feita, os cérebros nesse momento estavam sob o aparelho de ressonância. E quando era apresentado uma gravura, a mesma gravura apresentada para a mulher era apresentada para o homem, a área emotiva do cérebro feminino, ela trabalhava muito mais, ela dava sinais de atividade muito mais intensos do que no cérebro masculino. Então o homem chora menos, não é porque ele é durão e porque o homem não chora, é porque esse lado do cérebro masculino, ele é menos ativo.
Então não é que ele seja mais duro, que ele não tenha sentimentos, não é isso. É que trabalham diferentes, né? Os cérebros masculino e feminino. Mas justamente por essa força, né? Pela força das circunstâncias, da mulher ter que ficar em casa, ter que cuidar da prole, o homem tinha que sair para caçar, ele tinha que prover, né? Hoje as coisas estão diferentes, mas antigamente não era assim, né? A mulher, o cérebro feminino, claro que tudo isso tem exceções, não é uma regra, mas uma mulher, para ela se orientar em determinados lugares, a orientação feminina, ela é pequena. É muito mais fácil uma mulher se perder numa cidade, né, se ela está de carro, se perder numa cidade, do que um homem. O homem tem um senso de orientação muito grande, perfeito, porque ele precisava disso para caçar. Ele teve que desenvolver isso, porque ele saía, não tinha limites, né? Ele não tinha limites, a floresta, o gelo, não tinha limites ali para ele se guiar. Então o senso de orientação masculina ficou muito mais aguçado, que ele teve que desenvolver mais isso. A mulher ficou dentro do lar. Então ela se orientava ali. Em compensação, ela desenvolveu uma visão periférica muitíssimo maior que a visão masculina. Porque o homem precisava se orientar, mas precisava enxergar longe. A mulher nunca precisou enxergar longe. Ela precisava enxergar em volta dela, no seu eixo ali, né? Em torno do seu eixo. Uma mulher parece que tem olhos nas costas, do lado de trás da cabeça, que a gente vê tudo. Quando a gente entra no lugar, em 2 segundos a gente já, pesquisou tudo, é uma antena parabólica. O homem não tem essa habilidade, ele não tem, ele vê para frente, né? Tanto que a mulher, por exemplo, a mulher muito consumista, que ainda, né, que algumas é por conta própria, mesmo assim eles implicam, né? Gosta muito de comprar, né? Ela não precisa nem se preocupar muito. Quando ele reclamar, mas uma bolsa nova, outra, você nunca tinha visto essa bolsa, mas você não presta mesmo atenção, é velha. Eles engolem. Eles engolem rápido, porque realmente, se ela falar que comprou, vai ser um sermão. Então ela omite esse lado, né, e fala, não, isso você já viu. E ele se conforma, porque ele sabe que a atenção dele não é voltada para isso, né? Ele enxerga lá para frente. Eu já falei várias vezes aqui, eles não acham nada em gaveta, dentro de geladeira, não acham nada, a comida apodrece lá se estiver do lado, porque eles não veem. E se a roupa estiver assim, né, embaixo de outra, não vai achar nunca. Ela tem que estar em cima, ali na frente dele, na gaveta de cima, porque se estiver na gaveta de baixo, nem vai lembrar de procurar, né? Então, realmente, mas é porque não é uma desatenção, são cérebros trabalhando de forma diferente. O homem vê o que está na frente dele. Vocês podem reparar quando vocês saírem acompanhadas aí dos seus pares? Vocês repara bem quando entrarem num restaurante, aonde que o homem vai sentar? Normalmente eles entram, escolhem a mesa, né? Ou até educadamente nos perguntam se tá bom. Se a gente, né? Mas só perguntou, porque antes da gente responder eles já estão ajeitando a cadeira para a gente sentar, né? Mas tudo bem. Mas repara que eles entram, escolhem uma mesa e reparam onde que eles sentam. Quase sempre de frente para a porta. Raramente um homem senta de costa para a porta. Raramente. Sobra para a gente sentar, mas a gente não se importa com isso, porque a gente tem olho para trás. Não precisa ver. A gente percebe, sente, intui. Rapidinho a gente sabe se tem alguém olhando, se tem alguém entrando, né? Eles não, eles precisam ver. Isso porque já é também cultural. O homem tinha que cuidar. Vai que ele não visse um animal chegando na sua tenda, né, na sua caverna. Então ele tinha que estar sempre atento para proteger aquela família. Então ele tinha que sempre estar virado para o lado da porta,
né, para o lado de onde vinha o perigo. Né? Então, é muito interessante e essa abordagem da ciência foi muito boa, porque deu, assim, um certo descanso para os pobres homens, atormentados pelas mulheres, com datas, com não achar nada, né? Porque nós somos detalhistas, então a gente acha que eles têm que ver tudo. Então a gente corta 2 centímetros de cabelo e quer que eles percebam que a gente cortou 2 centímetros de cabelo. Eles não vão perceber nem se a gente cortar um palmo, que dirá 2 centímetros. Aí a gente fica assim, você não está vendo nada diferente? Eles, não. Mas você não presta mesmo atenção? Vim agora, ó, cortei o cabelo. Ah, cortou? Ah, tá bonito. Só. Olha, é muito engraçado, porque tem detalhes dentro da casa, na convivência, que a gente morre falando. Eu tô dizendo isso por experiência própria, porque há 40 anos que eu reclamo, às vezes, de uma coisa e vou morrer reclamando. Porque não vai se preocupar com aquilo que não está na sua essência, esse detalhe. Então, não é porque não quer fazer, não é porque quer me irritar, não. É porque não se preocupa com esse tipo de coisa. Tem uns que sim, porque tem homens que são verdadeiras mulheres em casa, né? Tem mais preocupação com as coisas, de estar tudo no lugar, do que propriamente as esposas. Mas isso é mais raro. Normalmente eles não se importam com detalhes, né? As mulheres se acabam nas clínicas de estética porque elas veem uma celulite onde ninguém vê. Elas veem aquele quilo a mais que ninguém viu, mas elas veem, elas se acabam lá, né? E eles não vão ver, nem se tiver 2 quilos, eles não vão ver. A gente vê 100 gramas de celulite, eles não veem nem 2 quilos. Porque o homem realmente, eles não se preocupam com isso. Eles têm outra visão, é outro detalhe. Mas essa questão de estar sempre ali no sentido de proteção, de ter a força, subjugou a mulher. Não resta dúvida, ele subjugou. Né? A mulher foi subjugada por todo esse processo cultural. Necessário ou não, ela foi subjugada. Houve uma época que ela teve uma regalia a mais no sistema matriarcal. Mas não foi toda a cultura que passou pelo sistema matriarcal. A cultura judaica passou por esse processo matriarcal. A mãe tinha uma ascendência enorme, as coisas só eram decididas quando ela avalizava. Mas não foram todas as culturas, né? De uma maneira geral, até hoje, aqui, eu não vou fazer isso não, isso é serviço de mulher. Eu falei, onde está escrito isso? Onde que está escrito o que é serviço de homem e o que é serviço de mulher? Então, houve aí uma exploração em todo o tempo, né? E a gente acaba se acostumando, se habituando com isso. E a própria família incentiva isso. Quando tem filhas e filhos, né? O casal tem os 2, quase sempre a moça é que é mais cobrada no sentido da arrumação do quarto. O menino quase nunca é cobrado. Quando ainda não bota a pobre da irmã para arrumar o quarto do irmão. Né? E quando não acontece isso, quer dizer, são coisas que realmente a gente sabe que tem que mudar, mas mudou, com certeza mudou. Mas houve aí também uma mudança radical demais. E são essas diferenças que nós vamos ver nessa questão aqui da igualdade do homem e da mulher abordada pelos espíritos. É igualdade não de funções, e sim de direitos. Todos têm direitos, né, iguais. Os espíritos disseram para Kardec, quando ele perguntou se o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos. Eles disseram, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, né? Deu a ambos isso aí, e não deu mais a um do que a outro. Principalmente porque isso aí o espírito adquire com o seu esforço, né? É claro que a doutrina espírita, ela veio elucidar de vez e acabar com todos os preconceitos a respeito da mulher, dizendo que o espírito não tem sexo,
que o espírito encarna ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Isso não quer dizer que eu vá conseguir o meu objetivo brigando para nascer homem na próxima encarnação, porque isso não é assim. Não basta a gente querer chegar lá, eu vou negociar isso, não é bem assim. A encarnação num polo masculino ou feminino, ela é uma necessidade kármica. O espírito tem que ter necessidade de reencarnar numa determinada polaridade, naquela encarnação, para ele fazer o resgate dele. Agora, não significa que ele possa, com isso, passar, né, não tendo necessidade de reencarnar numa outra polaridade, que ele vai ficar só naquela. Também não. O espírito necessita de adquirir experiências nos dois campos. Por quê? Por essa questão cultural, por essa diferença de funções, porque como o homem tem uma constituição física mais bruta que a mulher, ele tem mais força, né? Ele tem mais força. E essa força física que ele apresenta mais, também reflete no seu caráter, nas suas funções, né? No desenvolvimento de determinadas virtudes, diferente da mulher. A mulher, ela desenvolve intuição, ela desenvolve sentimento, o homem desenvolve mais força, mais razão, né? O homem é mais racional, porque realmente há uma obrigatoriedade da polaridade para isso aí. Quando há uma mudança de polaridade para a reencarnação, o espírito simplesmente não passa de uma polaridade para outra só mudando de corpo. Quando acontece isso, nós vemos as inversões aqui no mundo. Homens com habilidades muito femininas e características muito femininas e mulheres num corpo feminino, né, com habilidades muito masculinas e com características muito masculinas. O que não caracteriza a homossexualidade, nem estamos falando disso, né? A homossexualidade é uma outra questão, mas que tem também a origem na troca repentina das polaridades, sem haver um preparo antes. Mas isso aí já é um indício da inferioridade da alma ao mudar essa polaridade e não fazer essa adaptação. Então ninguém pode culpar a mudança de polaridade por ser homossexual, né? Porque eu já converso muito, eles procuram muito a gente para conversar a respeito, para ter uma elucidação sobre isso à luz do espiritismo. Aí eles falam, não, porque já me falaram que eu não tenho culpa, eu nasci assim. Pode ter trazido isso de outra encarnação, sim, mas não foi a mudança de polaridade que provocou isso. É uma opção, é uma inferioridade ainda da alma, como também é inferioridade, a gente sempre fala aqui, a maledicência, a corrupção, o orgulho, a vaidade, está tudo na mesma linha, né? Não se trata de um irmão que esteja numa polaridade invertida aí com a sua posição física, ser mais inferior por essa razão, não é. Quando a gente diz inferioridade da alma, não é que ele seja mais inferior que a outra, a alma está ainda numa caminhada, como todos nós estamos, de inferioridade ainda, de inferioridade, porque todos nós somos espíritos inferiores. Então, cada alma, ela exterioriza a sua inferioridade de alguma forma, né? Algumas vão para a área do sexo, né? Outras vão para a área da maledicência, da corrupção, da maldade. Então, ainda são características de um espírito encarnado no mundo de provações e expiações, já que é um espírito inferior. Então, isso aí a gente vai tratar em outro tempo, e a gente já até passou por isso quando a gente falou sobre o sexo dos espíritos. Mas a alma precisa, então, reencarnar. Tempos em corpos masculinos, tempos em corpos femininos, mas havendo uma necessidade kármica para isso. Quando a alma faz, né, ela faz um tempo aí
né, ela faz um tempo de trabalho aí numa polaridade, ela necessita de reencarnar em outro para ela poder provar todas essas diferenciações e ela evoluir em todos os pontos. É muito mais fácil para uma alma desenvolver essa parte da razão muito forte ainda no corpo masculino do que no corpo feminino, que toda a constituição física feminina é muito voltada para essa parte sentimental, para essa parte emotiva, até pela função primeira da mulher, do espírito encarnado no corpo feminino, que é a maternidade. Então isso dá a ela uma facilidade para desenvolver determinadas virtudes que o homem não tem. Por isso que tem que haver a inversão de polaridade para que o espírito possa adquirir experiências em todas as áreas, para que ele possa se aperfeiçoar. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E ele disse, do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Até hoje a gente vê isso, né? Até hoje a gente vê isso acontecer. A imposição, né, da masculinidade, a imposição do macho, né, a imposição do ser sobre os outros mais frágeis. E a mulher, para o homem, ela está nessa categoria. Embora as coisas tenham mudado muito, mas ainda existe muito isso, né? Dentro de casa, a gente ouve muitas frases que eu até morro de rir. Eu ainda falo assim, ó, o dia que realmente isso acontecer, você pode me internar, tá? Que eu vou estar lá precisando de levar choque no hospício. Você pode me internar, porque realmente os espíritos encarnados em corpos femininos hoje, eles estão mais resistentes a essa imposição, né? As meninas hoje, as mocinhas, as jovenzinhas, os espíritos que estão encarnando aí, que estão encarnados em corpos jovenzinhos, pergunta se elas querem prendas domésticas, querem passar longe disso. Deus que me livre, deu uma vassoura na frente, estão correndo, né? Não querem nem saber. Eu já falei que eu acho uma maldade quando a criança é pequenininha, a menina é pequenininha, que dá vassourinha com rodinho para ela brincar. Vassourinha e pazinho e rodinho para ela brincar. Deus me livre, aquilo gruda na mão, ó, nunca mais sai. É uma coisa, parece que gruda, não sai mais. Eu não tive filhos, eu só tive filhos, mas eu nunca ia dar uma vassourinha para ela de presente. Coisa horrível, vassoura é uma coisa horrorosa, né? Eu prefiro até ter uma de bruxa do que ter uma para limpar chão. Não que eu ache inferiorizado, não acho. Mas é aquele preconceito que a mulher é que tem que fazer essas coisas. E eu sou rebelde para isso aí, né? Então, realmente, não dá. Esse negócio de separar serviço de mulher e serviço de homem, não dá certo, não. Eu não acho nada inferior fazer, mas tem hora que é um desaforozinho, né? E tem que separar isso. Já repararam naquele jantar, naquele almoço de domingo, que junta todo mundo, almoço de domingo, faz almoço para todo mundo, tá todo mundo feliz da vida, se fartou, barriguinha cheia, comidinha boa. Quando termina, cada homem toma o seu rumo. Vai para a cesta, vai para a rede, vai para o sofá, vai ver jogo. Quem é que fica lá para limpar aquela sujeirada toda? A anfitriã, caso ela tenha algumas boas almas encarnadas em corpos femininos para ajudar, ainda auxiliam a pobre. Do contrário, é ela sozinha lá, com aquela cozinha que ela cozinhou para batalhão, que ela vai ficar 3 horas limpando. E os homens se refestelando, né? Fazendo a digestão. Olha, nada me irrita mais do que uma cena dessa. Aí é aquela questão. Hoje mudou tudo. Graças a Deus mudou tudo. Porque os jovens hoje, as moças, trabalham fora, as jovens esposas, né, trabalham fora o dia inteiro. Tem um ajudante para fazer e quando não tem, chega em casa e o marido ajuda. Ele ajuda a lavar, ele ajuda a fazer, ele ajuda a descascar as coisas. Então, muito bom hoje em dia, né?
Eu, quando cheguei na casa do meu filho, estava ele lá lavando louça, eu amei ver aquilo, né? Porque eles sempre foram orientados a isso, né? Porque eu sempre falei, ó, não tem serviço de mulher e de homem não, hein? Cada um que faz o seu, né? Então ele estava fazendo, aí eu falei assim, ai, que maravilha isso tem que ser assim. Porque os dois, eles têm que ser parceiros, em todos os sentidos. A mulher não está trabalhando fora? Não está ajudando no sustento da casa? Já foi o tempo daquela que ficava em casa fazendo prendas domésticas, enquanto que os homens trabalhavam para abastecer a casa. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia as mulheres trabalham fora. Agora, infelizmente, o que a gente conseguiu com essa liberdade toda foi acumular serviço doméstico. No fundo, foi isso. Acumulou. Trabalha fora e trabalha em casa. E ainda por cima, contribuiu muito para a separação das famílias, né? Contribuiu muito para isso. Porque não tem mais aquela administração doméstica que para a família era muito boa, né? Aquela administração ali de perto, né? A mãe o tempo todo ali cuidando, arrumando, unindo, né, a família, fazendo questão daquela hora do almoço, daquela horinha do lanche, da hora do jantar. Isso era muito importante. E o trabalho era maravilhoso, porque para ela também era gratificante isso, né? Mas essa fase acabou. E o homem ficou bem perdido com isso, né? O que mais afasta um homem de uma mulher hoje é ela ser bem-sucedida financeiramente e independente. Ela não precisar mais desse homem. Isso faz eles correrem léguas delas, porque o homem sempre gostou de se impor, ele sempre gostou disso, né? Ele sempre gostou de ser aquele que manda, aquele mais forte, e agora não está mais assim. Hoje, um homem tem que pensar duas vezes quando ele começa a implicar muito com a mulher, porque elas hoje não estão mais suportando isso. Tem o seu lado ruim? Tem o lado ruim dessa emancipação toda feminina, mas isso é uma fase, é um tempo. As coisas se encarregam de ficarem acomodadas de novo numa situação legal para ambas as partes. Mas toda mudança, toda arrumação gera caos. E ainda a gente ainda está vivendo esse caos. A mulher saiu de casa e muitas não entenderam que era apenas um acúmulo de serviço. E abandonaram funções muito importantes dentro da casa que não deveriam abandonar. Mas continuando, com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Eles dizem, para lhes assinalar funções particulares. Aí entra essa questão, porque é assim, mas se a mulher foi subjugada porque ela era mais frágil, por que Deus fez essa constituição assim? Claro, porque não é bem que Deus tenha feito, isso é uma consequência toda, né? De um planeta, de reencarnações, é consequência. Mas havia uma razão para isso ser dessa forma. Porque as coisas são do jeito que elas são leis instituídas pelo Criador que se mantém. Né? Então, foi criado a ideia primeira, né, do Criador, e depois a genética foi se encarregando de colocar isso aí para frente. Né? Mas existe uma razão, claro, para que a mulher seja dessa forma, né? Aparentemente mais frágil, porque de frágil a mulher não tem nada. Aguenta dores que o homem não aguenta. Mas isso é provado também cientificamente. A capacidade da mulher resistir à dor é muito maior do que a masculina. Né? Também por causa das funções a que ela é destinada. Então está aqui assim. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Aí respondem, para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Realmente, a vida, num plano de provação e expiação, ela é cheia de amarguras, sim. É um mar de rosas. Tem perfume e espinhos. Se fosse aquelas rosinhas que Roberto Carlos joga no show, né, que ela não tem espinho. Mas só que as rosas
que enchem esse mar da nossa vida, essas têm. Tem perfume, mas tem espinho. Mas com um bom relacionamento e com a boa vontade de acertar, a gente consegue dar a distância de segurança necessária para que as pessoas possam conviver sentindo o perfume da flor sem serem feridas pelos seus espinhos. Agora, essa questão aqui da fragilidade, realmente, a mulher dentro do lar, ela faz muita coisa, é um trabalho que não tem fim, Trabalha o dia inteirinho e parece que não fez nada, né? Parece que não fez nada na casa, porque não aparece, né? Não é aquele trabalho que apareça, porque aquela que faz diariamente não chega nem a sujar para a pessoa ver a diferença entre o sujo e o limpo. Nem dá tempo para isso, que está sempre sendo mantida aquela limpeza ali dentro do lar. Então, realmente, trabalha o dia inteiro, mas ela não é um trabalho que é visto, né? Mas é muito mais leve, digamos assim, do que aquele que tem que sair lá na época da caverna, né? Digamos assim, do que aquele que saía para caçar. Ela cuidava daquela casa ali, era o dia inteiro, mas também o trabalho do sexo masculino era muito intenso, era perigoso, muito perigoso, era pesado, né? Naquela época a gente vê que era pesado. E hoje a gente está vendo as mulheres ocupando cargos em profissões que eram mais destinadas aos homens, né? Hoje nós temos mulheres pedreiras, elas trabalham na construção civil, virando cimento, carregando peso, né? E assim elas vão fortalecendo a parte também física e muscular, porque é uma questão de exercício mesmo, né? Mas vemos também homens trabalhando em áreas muito femininas, né? Sem serem homossexuais. A gente vê homem trabalhando na parte estética, nos salões de cabeleireiro, sem que sejam homens efeminados. São homens, estão no sexo masculino com a polaridade certa, mas gostam. Então a gente vê que hoje, graças ao progresso, não existe mais essa separação entre homem e mulher. Os dois precisam ser parceiros dentro do lar. E está ficando assim, né? Porque a dificuldade de mão de obra, né, para uma secretária do lar, digamos assim, está muito rara, né? Está muito raro, a gente não está mais conseguindo uma pessoa. Às vezes uma pessoa paga uma fortuna para ter uma babá e ela não consegue essa babá, fica pouco tempo, por quê? Ela prefere um outro emprego que dê a ela um status, que como babá ela não vai ter, aquelas histórias todas. Então, essa mão de obra está cada vez ficando mais rara. E com isso, a família está se unindo, porque o homem tem que ajudar a cuidar dos filhos, ele tem que ajudar no serviço da casa, porque realmente não dá conta, já que a mulher também sai para o trabalho fora. Havendo um consenso, não vai ter nenhuma desarmonia dentro desse lar, nem separação, nem nada. O problema é que, não havendo esse consenso, simplesmente a mulher abandonar o posto de mãe e sair, entregar aquilo que é de responsabilidade dela, né, transferir isso para outras pessoas, também não é certo. Tem que haver aí um consenso, uma harmonização das ideias, um planejamento bom para que nada fique a desejar no trabalho dela dentro da casa. A debilidade física, então, da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? E eles respondem assim: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Aí Kardec faz uma abordagem dizendo: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então, essa delicadeza realmente é muito mais importante, né, no sentido da maternidade do que o homem.
O homem tem medo, né? Os pais, quando a criança nasce, os pais têm medo de pegar o bebê, né? Alguns não têm muito jeito, acham que vão machucar. O braço masculino é um braço mais duro, não é um braço macio. A mulher tem seios macios, né? Onde a criança se aconchega, onde ela se alimenta, né? Então ela tem o ventre arredondado, coisa que os homens não têm, esse ventre arredondado, né? Isso tudo para a criança é um aconchego. Ela sai da sua primeira casinha, que é a nossa grande primeira perda, né? Grande, grande mesmo. A gente passa 9 meses na nossa casinha, não tem esforço para nada, porque o alimento chega pelo cordão. Tudo quentinho, todo acobertado, sem perigo nenhum, tá quietinho ali, feliz da vida, né? E uma mãe consciente, um pai também, só falando palavras boas e fazendo carinho naquela barriguinha e a criança recebe. Que coisinha boa, de repente, mais que antigamente eles faziam esforço para sair, hoje não fazem mais, né? Agora está retornando o parto natural, né? Parto normal e natural, que são diferentes os dois. Está retornando, mas aí, um bom período aí que a gente vê, e ainda é assim, as mães optam pela cesárea. Aí o que acontece? Aquela caminha quentinha, aquela casinha deliciosa, entra um bisturi, corta e entra uma mão deste tamanho, arrancando a gente da nossa casinha, botando para fora, né? E a criança ali naquele susto, naquele pavor. E aí eles vão lá e cortam o cordãozinho e ela passa a respirar por ela mesma. É uma violência horrorosa. Isso porque nós somos humanos e não precisamos de voar. Porque quando isso é feito com as borboletas, elas nunca mais voam. Uma borboleta, para quando ela sai do casulo, da sua casinha quentinha também, a lagartinha fica ali, né, fazendo a metamorfose, ela vai se transformar numa bela borboleta. Só que quando ela está pronta para nascer, ela que tem que arrebentar o casulo. Ela que tem que fazer força. Ela tem asas coladas, grudadas nela. Então, quando ela está pronta, instintivamente, ela começa a querer abrir as asas, mas ela não consegue, porque ela está dentro da casinha dela, ela está dentro do casulo, mas ela quer abrir. Então, ela começa a fazer força. No que ela faz força, ela vai fortalecendo as asas dela e essas asas vão forçando a rachadura do casulo. Então, ele vai rachar. E quando ela se liberta, ela abre, ela sai já com a asa aberta, porque foi exatamente o esforço que ela fez para abrir a asa que quebrou o casulo. E aí ela sai voando. Quando a gente ajuda, né, quando alguém corta o casulo com peninha da borboletinha que não consegue sair, daí uma criança, por exemplo, que veio e quer ajudar, aí corta, abre com a mão assim o casulo para ela sair, ela sai, mas ela nunca vai voar, porque ela não fortaleceu as asas, a asa dela não vai abrir, ela precisa forçar o casulo para a asa dela abrir. Então, quando alguém ajuda, ela não voa. Então, mas se a gente transportar isso aí para nós, na nossa casinha quentinha, né, gostosinha, quando está na hora do bebê nascer, ele começa a querer sair, ele começa a fazer força, ele começa a forçar a saída dele. Então ele sabe que tem algo acontecendo que vai fazer uma mudança, ele está se preparando para isso, e não aquela mão deste tamanho entrando lá na casinha, arrancando ele lá de dentro, né? Então é uma violência, tudo bem, que só deveria ser aplicada para aquelas mães, aquelas mulheres que não podem ter partos normais. Algumas morreriam se tivessem partos normais. Então, mas precisaria de fazer avaliação
né? Porque é um momento realmente muito, muito lindo, muito sublime, esse momento do nascimento, onde a criança força a saída dela e a mãe ajuda com uma forcinha extra, né? Digamos que uma força bem extra, mas tudo bem, é um momento que passa. Se fosse tão ruim assim, elas não teriam 10 filhos, né? Minha bisa teve 10, tudo lá na cama dela, na casa dela, na roça. Nasceu tudo normal. Então é aquela história, né? É a natureza agindo, é a natureza fazendo isso. Então a debilidade, aí ela sai por conta dela, porque ela quis daquela caminha quentinha, mas ela entra numa outra caminha quentinha, que é o seio da mãe, é a barriguinha quentinha da mãe que ela fica encostada, e não aquele mãozão arrancando, jogando a criança em cima de uma mesinha para ser medida, para ser pesada, para ser não sei o quê, não é? Então é uma violência muito grande para a criança. Quer dizer, a nossa grande perda. Então a mulher, ela tem todo esse corpo voltado, né? Para durante algum tempo ela ainda dar continuidade àquela casinha que o bebezinho tinha lá dentro da barriga da mãe, né? Então a debilidade não é debilidade, é apenas adequação a uma ação, né? A uma atividade puramente feminina, que os homens realmente encarnados, os espíritos encarnados em corpos masculinos, não podem sentir. Mas a grande vantagem é que quando reencarnarem em corpos femininos vão ter essa bênção muito grande, né? E a gente vai se vingar. Também fazer brincadeirinha. A gente vai querer só para poder fazer nossa evolução, né? As funções a que o homem, a que a mulher foi destinada pela natureza, tem tanta importância quanto a conferida ao homem? E eles respondem sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então é a mulher que recebe esses espíritos reencarnantes. É ela. Ela gesta, são 9 meses, 7, 8 ou 9, né? 7, 8 ou 9. Eu me lembro, é engraçado, o meu marido nasceu pequenininho demais, ele nasceu com 8, a gestação de 7 ou 8 meses, assim. Mas era uma coisinha, 800 gramas. Aí eu ri muito da vez que o doutor Feliciano, que fez parte da minha sogra, aí quando ele descobriu com quem que eu estava casada, ele falou assim, você casada com aquela coisa? Aquela coisa, eu mandei a mãe jogar fora. Ele falou assim, quando nasceu, eu falei, Sara, joga fora que isso não dá certo, isso não vai viver, isso não vai vingar. Aí a gente fica imaginando, né? Hoje, uma criança com 800 gramas já teria dificuldade de desenvolver com toda a tecnologia. Imagina antigamente, as crianças nascendo pequenininhas assim, que luta que era, né? Para vencer a vida ali, né? Para sair vitorioso dessa primeira fase. Ficava dentro de uma caixinha de sapato, igual um pintinho com luzinha em cima, cheia de algodão. Eu falei, isso era digno de uma foto, porque se a gente tivesse essa foto, você estava perdido, porque ia todo mundo realmente, né, brincar sobre isso. E é uma coisa assim, que a gente fica imaginando, é até maior, realmente a função feminina é até maior, porque nessa hora, quem é que fica ali? Quem é que fica dando as primeiras noções? Né? É a mulher. Realmente, eu quando falo que eu quero reencarnar homem, eu não estou tirando todas as vantagens do espírito encarnado em sexo feminino, porque essa é uma vantagem e tanto, né? Que às vezes até cobre todas as outras desvantagens, né? Os homens sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Aí eles respondem, este é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. É só isso que a gente precisa. Quando a gente fala que, tem um texto que eu já trouxe aqui, mas posso trazer para a gente relembrar, tudo que preciso saber, aprendi num jardim de infância. E é verdade. O jardim de infância tem umas regras que são passadas, eu não sei porque eu nunca lidei com criança, né? Eu trabalhei muito nessa área, mas foi com adolescente. Nunca trabalhei com criança.
mas eu sei que tem umas regras no jardim de infância que as crianças tomam conhecimento logo no início, não papel, porque elas não sabem ler, mas na ação, na atividade. Então a professora vai ler, mas as crianças vão escutar e vão fazer, né? Então é aquilo assim, andar sempre de mãozinha dada, né? Esse de mãozinha dada, isso vai muito mais além do que a gente vê uma mãozinha dada. O que significa mãos dadas? Estar numa condição de igualdade. Numa condição de igualdade, no mesmo patamar, juntinhos, um auxiliando o outro, um ajudando o outro, né? Isso já dá, desde o início para a criança, uma ideia de que ela é igual ao seu parceirinho, né? É a hora do alimento, de beber o leitinho, aquilo ali mostra o valor do alimento, né? Quantas vezes a gente vai fazer assim alguma coisa, um alimento, vai fazer um pratinho assim, a gente não imagina o que aquilo vale pra gente, não é? Por exemplo, às vezes a gente tem preguiça às vezes de fazer certas coisas, né, e fica injuriado de ter que fazer, descascar alguma coisa, lavar aquelas verduras, aquilo tudo que é realmente enjoado, mas a gente fica só imaginando, deveriam ser todos os alimentos tratados com muito carinho, porque sem eles a gente morre, sem eles a gente não vive. Então eles estão ali para nos nutrir, não é? Há pouco tempo eu vi uma reportagem muito interessante na televisão, aquela parte rural, domingo de manhã, Globo Rural, qualquer coisa assim, e era uma fazenda que estava se adequando, se adaptando ao bem-estar animal. Então os animais não apanhavam, porque eles são muito maltratados, né? Uma tropa para seguir com bois e tudo, o tropeiro, eles batem nos animais, as cabras apanham para entrar nos carros. É uma coisa horrível, eles maltratam, eles empurram, eles chutam, é uma coisa horrível. Então ele estava falando sobre isso, que o animal, ele está ali para prestar serviço ao homem e na maioria das vezes ele vai morrer para alimentar o homem. Então que seja dada a ele, né, uma vida de respeito enquanto ele está vivendo, porque ele vai salvar a nossa vida nos alimentando. Então isso é uma questão de respeito, respeito a tudo que é respeitável, respeito ao próximo, respeito àquela planta que vai também nos nutrir, que vai nos... respeito à fruta, não é? Quando se colhe uma fruta, quando se tira uma fruta, quem tem essa bênção de poder tirar uma fruta do pé para comer, tirar com respeito, porque ela vai nos nutrir. Ela é um alimento para nós. Sem esses alimentos a gente morreria. Então é nesse sentido, né, que a gente tem que abraçar essa ideia. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. E outros, nós vamos estender aos reinos da natureza, ao respeito a tudo que é respeitável, a tudo que existe. A gente sempre fala que se a gente desrespeitar uma pedra, vai sair com o pé machucado. Porque se a gente chutar, vai machucar o pé. Então, se a gente tirar no caminho com calma, respeitando aquilo que tem todo o direito de estar ali do mesmo direito que a gente tem, a gente não se machuca. Então, é assim a vida toda. Quer dizer, essa criança no jardim, ela recebe essa ideia, não é fazer ao seu coleguinha só aquilo que você quer que o coleguinha te faça. Ela vai recebendo esses ensinamentos, que são ensinamentos para uma vida inteira, para a vida toda. Essa máxima serve da criança de jardim até uma pessoa numa idade avançada de 100 anos. Só fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito em nós. Então, tudo merece respeito. Todas as criaturas merecem respeito. É a lei de igualdade. Deus, né, colocou o sol lá brilhando para todos e a chuva caindo sobre todos. Não excluiu ninguém disso aí, né? Todos nós somos beneficiados pelas benfeitorias da natureza, pelo alimento da natureza, né? Então nós somos muito mal agradecidos diante das situações em que nós vivemos. Nós sempre, né, com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a gente acaba prejudicando outras pessoas, agindo de forma desigual, né, de uma forma injusta com uma outra pessoa,
que realmente merece todo o nosso respeito, porque tem direitos iguaizinhos aos nossos direitos. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Agora vamos prestar bem atenção nessa resposta dos espíritos, para a gente não ficar equivocado. Olha só, de direitos sim, de funções não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Não vamos interpretar essa questão aqui de O Livro dos Espíritos, porque mesmo a gente outro dia ainda estava falando sobre isso. É uma questão em muitas respostas aqui a gente tem que interpretar a questão. Aqui não se trata, os espíritos não querem dizer que a mulher não possa se emancipar, que a mulher não possa trabalhar fora, que ela não possa colocar, né, o seu conhecimento, a sua sabedoria num cargo profissional. De jeito nenhum, não é isso que quer dizer aqui. Apenas que a mulher tem funções que o homem não tem. Exemplo, a maternidade. O homem não tem essa função, é ela que tem. É ela que dá as primeiras noções de vida, às almas que chegam para esse mundo. E ela não tem como transferir isso, ela pode transferir depois. Agora, ela não tem como gestar um filho para outra ganhar. Né? De jeito nenhum. Depois que está fora, ela pode até transferir essa responsabilidade para alguém. Mas se foi dada essa bênção a ela, é dela essa função, é dela essa atividade e esse trabalho. Então é nesse sentido que a gente fala que a mulher acaba acumulando serviço. Realmente, ela acumula. Outros podem ajudar, mas a função principal é a dela. É ela que tem que estar ali na hora da febrezinha, na hora da doencinha que chega, né? Então é ela que está ali agindo, essa função é dela. Então tem que haver uma harmonização, um planejamento muito bom para que ela possa desenvolver essas atividades. Agora isso está proibido, mas há um tempo atrás, raramente, né, uma empresa ficava com uma mulher que tivesse tido um bebê. Ela ficava o tempo necessário, que é necessário por lei. Ela não pode demitir uma mulher grávida. Uma empresa não pode demitir uma mulher numa licença de gestação, não pode. Agora, quando ela se libertar desses encargos e dessa proibição aí, pelo tempo necessário exigido por lei, arranja um jeitinho, se não for uma profissional excelente, ela é demitida, é a primeira da fila. Por quê? Porque esse patrão sabe que ela vai ter funções domésticas, que ela vai ter que dar atenção ao filho e que ela pode vir a ter que faltar. Então sabe que isso vai acontecer, né? Mas as mulheres têm inteligência e sabedoria suficiente para planejar e tirar isso aí de letra. Mulher nenhuma precisa de deixar de trabalhar fora para deixar, porque vai deixar de suprir as necessidades do lar. Sabe apenas que vai acumular serviço, mas isso vai acontecer, né? Ela vai acumular, mas trabalha perfeitamente fora, tem ajudantes em casa e com a colaboração do pai, né, daquele que é pai e que também tem responsabilidade, as coisas saem muito bem, Ela só precisa, né, planejar muito bem, ter um jogo de cintura aí muito bom para que ela possa dar atenção devida àquele ser que está ali, sob a responsabilidade maior dela nesse sentido, naquele início de vida. Depois tudo se encaixa. Agora, naquele princípiozinho, é fundamental, né, que ela esteja presente. Então, é nesse sentido. Porque imaginemos assim, bem, a criança nasceu, né? Nasceu, tá lá agora à luz do mundo. E aí, quem vai cuidar? Ah, não, eu trabalho, meu filho, eu tenho meu trabalho, eu também tenho. E daí? De quem é essa função? Quem vai cuidar? Então, é nesse sentido que os espíritos falam que o homem se encarrega de fora e a mulher se encarrega da parte de dentro da família. Quando não tem como, é dela essa função. E é dele prover a casa. Mas claro que isso não é ao pé da letra.
né, como a gente falou, havendo uma conciliação aí, um consenso entre o casal, isso tudo dá certo e ela pode continuar exercendo a função profissional. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Quer dizer, claramente aqui falando que a mulher não tem que ganhar menos porque ela é mulher, ela não tem que ter preconceitos, ela não tem que ter um horário maior, porque houve uma época em que a mulher ainda tinha que trabalhar mais horas, ainda recebia menos, né? Logo no início dessa liberdade aí da mulher. Todo privilégio, eles dizem isso aqui, ó, todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, a mulher tem que ter os mesmos direitos do homem, onde quer que ela esteja atuando, dentro de casa, ela também tem que ter os mesmos direitos. Se ele tem direito a descansar, ela também tem. Não é? Então, agora eu achei até interessante que vem uma lei aí que é doméstica. Não a empregada doméstica, mas a mulher do lar vai poder se aposentar. Legal isso, né? Porque é um trabalho, de certa forma. É um trabalho para ela. Né? Então, a mulher, aquela dona de casa que nunca trabalhou fora, né? Que ela cuidou da casa o tempo todo, é um trabalho integral com horas que ela não pode nem contar. Então, é justo que ela possa ter, depois de um tempo, né, de vida, uma aposentadoria, um dinheiro para auxiliá-la quando ela não puder mais fazer, quando seu companheiro lhe faltar. Né? É muito justo isso. Então a gente vai vendo a lei. Não é bem assim, não. Ela tem que... Não, ela tem que pagar. E a família também não pode ser pessoa de renda alta. Não pode ser de renda, não pode ser de renda alta. Não, mas ela tem que pagar. Mas é que antigamente, mesmo pagando, ela não conseguia isso. Para ela conseguir se aposentar, ela tinha que atestar que ela era doméstica em algum lugar. Ela tinha que ter um vínculo, alguém tinha que assinar a carteira dela como doméstica para ela poder pagar. E agora não, ela pode contribuir com o INSS sendo do lar. Ela não precisa de ninguém ali assinando a carteira dela. Ela vai ter, mas ela tem que... Não, é justa a contribuição, claro que é, né? E ela, com certeza, não pode ter uma renda muito alta. Mas isso é mais que justo, né? Uma pessoa que tem uma renda muito alta, ela não vai se preocupar, não vai precisar de uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Mas aquela pessoa que não tem renda alta e que trabalha ali, é justo que ela tenha isso. É justo que a empregada doméstica tenha o seu fundo de garantia depositado. Isso é muito justo, é um trabalho. Porque a maioria das secretárias domésticas aí, a maioria é mulher. É a maioria é mulher. A gente vê empregados, mas é muito mais difícil. A gente vê muito na área da faxina, mas assim, do dia a dia, né? Aquele servidor doméstico ali do dia a dia do sexo masculino é mais difícil a gente ver. A gente vê mais na área da faxina. Então, isso é muito importante para que todas as pessoas tenham... Mas essa igualdade de direitos, aqui nós estamos falando de homem e de mulher, mas é de sempre, é para tudo. É para todas as pessoas, para todas as profissões, todo mundo merece respeito. Quando a gente falou aqui naquele domingo, ser brando e pacífico, né? É uma das bem-aventuranças, ser de brando e pacíficos, porque os brandos e pacíficos herdarão a terra. Ser brando e pacífico hoje em dia, na sociedade que a gente vive, é uma aventura. Porque não é fácil, está tudo muito difícil. As pessoas estão desrespeitosas demais, estão preconceituosas, não estão piores do que foram, não, porque ninguém regride. Mas a gente vê isso, que as pessoas hoje em dia, elas não estão se preocupando mais com verniz social. Ninguém quer saber se vai ser criticado, se não vai. Ela fala o que ela bem entende, desrespeita, né? Para o carro onde não pode parar, faz o que não deve fazer. É terrível. Então, ser brando e pacífico nos dias de hoje está difícil.
Mas o Livro dos Espíritos nos auxilia, principalmente nessa área da igualdade. Todas as pessoas são iguais, ninguém é inferior, a todos têm que ser dados os mesmos direitos. A gente já falou sobre isso aqui, mesmo dentro dessa lei, existem as diferenças de qualificação e de função, mas de direito não. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito ao trabalho, todo mundo tem direito à assistência de saúde, todo mundo tem esse direito, ou pelo menos deveria ter, né? Que a gente continue estudando o Livro dos Espíritos. Semana que vem nós vamos terminar esse capítulo e logo entrar na Lei de Liberdade, porque vem a igualdade perante o túmulo, que também a gente já fez uma abordagem a respeito. Semana que vem é esclarecendo dúvida. Na outra, então, nós estaremos continuando e entrando nessa lei maravilhosa aqui, que é a Lei de Liberdade. Muita paz para todos.